pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Nós tivemos ontem uma aula finalizando a parte de doutrina do Espírito Santo e uma parte, obviamente, que nós tratamos sobre os dons. E alguns colegas vieram conversar comigo sobre alguns assuntos, né? E claro, quando chega na parte dos dons, principalmente no meio pentecostal, surgem algumas dúvidas, algumas polêmicas. E assim, obviamente que quando a gente está no ambiente da igreja, a gente está restrito ali, a gente precisa falar o que a igreja acredita, o que a igreja tem como base doutrinária, né? Eu queria aqui, mais no âmbito particular, compartilhar com vocês uma leitura que a gente faz aí de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, tá? Eu queria aqui começar primeiro por primeiro versículo. Agora, irmãos, quanto à pergunta sobre os dons espirituais, não quero que vocês continuem confusos. Ou seja, há uma necessidade do povo de Deus, da igreja de Deus, não ter ignorância, não ser ignorante quanto aos dons. Nós precisamos aprender um pouco mais, até mesmo porque o doador dos dons, como a gente vai ver aqui, é o próprio Espírito Santo. Então, obviamente que se a gente não entender um pouco mais sobre esse assunto, nós não vamos servir melhor, nós não vamos saber orar de forma a ser úteis para a obra do Senhor Jesus Cristo. Então é bom e importante a gente sim, conforme o apóstolo Paulo, ele diz aqui, não é bom, não é interessante que nós sejamos ignorantes, tá? Concernente a esse assunto dos dons. O segundo aqui que eu quero levantar o aspecto é o versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Como eu disse, quem é a fonte dos dons? Quem é que dá os dons à igreja? Obviamente que é o próprio Espírito Santo, o próprio Deus. Não tem que lembrar que a obra é de Deus, a obra não é nossa. Então, as coisas não acontecem conforme nós queremos, as coisas acontecem como Deus quer. Portanto, o doador dos dons para aqueles que vão trabalhar no reino, que vão trabalhar na igreja, é obviamente o próprio Espírito Santo de Deus, que é a fonte de todos eles. Versículo 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito Santo para benefício de todos. Eu chamo a atenção para essa questão de ser benefício para outros, para o nosso irmão, para o nosso próximo e não para nós mesmos. Embora nós tenhamos aí visto pessoas que têm usado dos dons que Deus deu em algum momento da sua vida, da sua caminhada, para benefício do reino, para benefício do próximo, infelizmente muitos têm explorado, infelizmente, com coisas absurdas e cobrança, etc. Esse não é o propósito, essa não é a igreja verdadeira. Esse membro não é aquele que de fato aprendeu a palavra, o ensinamento, a instrução. Então nós não podemos misturar a todos e confundir a todos. Ainda tem aqueles que estão no campo missionário, que estão na igreja, aqueles pastores que não são altamente remunerados, existem pessoas que servem sim por amor. A gente tem que lembrar que ainda há pessoas que usam seus dons para benefício de outros. Destaco ainda o versículo de número 11. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Preste atenção que quem a ponte aqui, a fonte normatizadora, o querer, o desejar, e quem sabe melhor a necessidade da igreja é o próprio Espírito Santo. Então ele vai distribuir os dons conforme a necessidade daquela igreja. E claro, conforme a sua própria vontade. Então, ele é quem está, ele é o penhor da igreja, ele é que é o selo da igreja, ele que está sobre a igreja, é ele que dirige e consola a igreja. Portanto, ele sabe o que é melhor para a igreja do Senhor. Então, nós devemos pedir ao Espírito Santo, quando formos orar pelos dons, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que ele quer. Ou seja, fazer aquela oração, Senhor, eu quero aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Então, como eu posso servir melhor essa igreja? Como eu posso servir melhor a comunidade? Como eu posso beneficiar o meu próximo? Essa é a oração que nós devemos fazer. E não pedir aqueles dons que estão na moda, entende isso? Aqui é a metáfora do corpo, né? O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Aqui, nesse versículo e em alguns outros, o apóstolo Paulo vai justamente tomar a metáfora do corpo para mostrar que, ora, a igreja é o corpo místico de Cristo, ok? E assim como o corpo humano convencional que todos nós temos, e esse corpo tem vários membros, logo na igreja do Senhor Jesus, que é o corpo de Cristo e que também possui vários membros, há uma diversidade de dons. E nesse corpo, o Senhor vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar. Olha só o versículo de número 15. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? Obviamente que não. Então, ou seja, a gente não pode olhar para uma outra pessoa que exerce um outro dom, que exerce um outro ministério, que exerce um outro tipo de serviço e achar que somos menos importantes pelo fato de estar exercendo alguma coisa que é diferente, ou que não é tão visível, ou que não é tão aplaudido, ou que não é tão público assim. Entende isso? Há diversidade no corpo, há diversidade na utilização dos dons. Versículo 18. Mas no
nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. É Deus quem coloca no lugar. É Deus quem estabelece. É Deus quem separa os seus vasos. É Deus quem unge os seus vasos. É Deus quem consagra. Não somos nós. Assim como Deus colocou a mão no devido lugar, o nariz, embora, enfim, não importa como, que cor o tamanho, enfim, isso não importa. O que importa é onde ela está e a sua utilidade. Porque aqui não é o valor, não é estético, o valor é da sua utilidade. Entende isso? Não importa onde você está na igreja, importa o que e como você está fazendo. Ainda que muitos não valorizem, ainda que muitos não aplaudam, muitos, enfim, não importa. Importa é que Deus, o Senhor, está te vendo e obviamente Ele vai te usar conforme a vontade dEle. Olha o versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Aqui nós temos o ensinamento claro que, ainda que eu exerça determinado dom, determinado ministério, isso não é mais importante que o outro. Ainda que no nosso meio nós, às vezes, consideramos que fulano torna-se mais importante porque ele exerce tal papel, exerce tal função, exerce tal ministério. Isso, a Bíblia, a palavra de Deus está nos declarando que não é assim. Cada um exerce o seu chamado, cada um exerce o seu ministério conforme o Senhor quer, e todos nós precisamos uns dos outros. A boca não pode falar para o pé que não precisa dele, embora esteja em lugares diferentes, cumprem funções diferentes, mas a boca só pode ir até determinado lugar e aproveitar as iguarias que existem, porque os pés a levam até ali. Isso na metáfora, obviamente, do corpo, assim como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós só conseguimos andar e progredir porque essa diversidade de dons existe e todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém é mais importante que ninguém, ainda que muitos pensem assim. Versículo 25. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem um dos outros. Ou seja, não tendo diferença, não tendo um maior, outro menor. Certamente que nós temos é que todos precisam um dos outros e todos vão cuidar um dos outros. Está aqui, essa é a ideia, o cuidado, usar o seu dom para benefício do outro, usar o seu dom para que o outro não tenha necessidades, usar o seu dom para que a igreja do Senhor seja completa, né? Então a gente precisa compreender essa verdade bíblica, que todos cuidem um dos outros. Nós precisamos ser cuidados uns pelos outros por meio daquilo que Deus nos entregou. Tem aqui o relato dos dons, depois você lê com calma, mas eu queria pular aqui, eu quero só enfatizar essas partes mais importantes que eu considero neste momento para esse contexto, é que somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres, todos nós temos o poder de fazer milagres, todos temos o dom de cura, todos temos a capacidade de falar em línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito. Não. Cada um tem o seu dom. Uns vão ter 1, 2, 3, não importa. Eu tenho os meus dons, eu tenho o meu ministério, você tem os seus dons, você tem o seu ministério. E o que importa é que todos nós devemos compreender que cada um tem o seu papel no reino. Cada um tem sua função no reino. Pedro teve a sua visibilidade, vamos dizer assim. Né? Tiago, João, os apóstolos tiveram. E assim, nós não somos os apóstolos, nós não somos os grandes pregadores. Embora Deus pudesse fazer de nós, mas entenda que nós não teremos o protagonismo que muitos tiveram. E que muitos ainda terão. Não, nós não tivemos esse protagonismo, nós não temos, e quem sabe não, certeza que a grande maioria de todos nós não teremos essa visibilidade, esse protagonismo. Então, muitas vezes nós serviremos as nossas igrejas lá naquela igreja pequena, naquela igreja desconhecida, mas lá há uma parte do corpo, e essa parte do corpo precisa ser edificada. Não é na igreja grande, não é na igreja bem estruturada, não. Às vezes naquela igrejinha pequena, simples que você está, é onde Deus vai te usar, e onde você vai fazer uma grande diferença na vida das pessoas, usando aquilo que Deus te deu. E aí, olha só, versículo 31, portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. Perceba, se é para o benefício dos outros, certo? Se é para o cuidado dos outros, então a pergunta a se fazer ao Espírito Santo, o que é que o Senhor quer que eu faça? Onde eu sou mais útil? Entende? Às vezes você quer cantar, você quer o dom de cantar, mas às vezes o Espírito Santo não quer, porque às vezes no lugar onde você está, já tem muitos cantores. Às vezes onde você está já tem muitos tocadores. Onde você está, às vezes, já tem muitos obreiros que exercem determinada função. O que te resta? Resta a você falar ao Espírito Santo, orar ao Espírito Santo e se perguntar: Espírito Santo, onde quer que o Senhor quer que eu sirva? Onde eu serei mais útil? Certo? Eu queria só aqui enfatizar essa questão
é que eu acabei não falando sobre a capacidade de falar em diferentes línguas. Nós somos pentecostais, nós somos continuistas, nós somos crentes que acreditam que certamente o Espírito Santo continua operando em nós, porque assim ele prometeu derramar o Espírito Santo, cumpriu, prometeu revestir-nos de poder, ele cumpriu, prometeu nos dar dons e ele nos deu, certamente. E no meio pentecostal, que fica muito evidente, às vezes, um dom de línguas, um dom de profecia, e que Deus fala, certamente Deus fala ainda, Deus usa, Deus também, certamente Deus usa, Deus ainda batiza com o Espírito Santo, certamente ainda batiza com o Espírito Santo. Mas entenda, ainda que a denominação, a igreja, considere que todos devam falar línguas estranhas, principalmente os obreiros ali no nível de presbitério, de evangelista e de pastores, embora esse seja o sistema de muitas igrejas pentecostais, esse é o entendimento, vamos dizer assim, melhor dizendo, o entendimento doutrinário e interpretativo em relação ao texto, nós devemos compreender que há homens e mulheres de Deus espalhados pelo mundo que não falam em línguas estranhas. E eles são usados por Deus da mesma forma. Porque ainda que eles não tenham o dom de falar em línguas, e às vezes nem acreditam por uma questão de interpretação bíblica, mas eles têm o fruto do Espírito. E claro, resta-nos sempre lembrar que ainda que precisamos dos dons, mais importante é ter o fruto do Espírito em nós, que isso mostra que o Espírito Santo de fato está trabalhando em nossas vidas, que ele permanece em nossas vidas e que nós estamos crescendo em maturidade espiritual. Isso é o que importa. Então algumas pessoas não vão acreditar nos dons igual a você, mas eles serão homens e mulheres de Deus. Eles não falarão as línguas que você fala, mas eles serão homens e mulheres que estão ganhando almas para o Senhor Jesus, que estão edificando a igreja, que estão pregando. Sim, são pessoas que não estão lá no campo missionário pregando para povos indígenas ou povos que ainda não conheceram o Evangelho, mas são pessoas que estão no escritório estudando, preparando estudos, escrevendo material, livros, revistas, usando o seu dom de mestre para edificar a igreja conforme Deus lhe concedeu. Então a gente não pode ficar naquela bolha de que achar que somos pentecostais e que os outros irmãos que não acreditam como nós acreditamos, são menos merecedores da graça de Deus. Pelo contrário, pensar isso é infantilidade, isso é imaturidade. Certamente Deus continua usando e continuará usando nessa multidiversidade de dons, essa graça maravilhosa que o Senhor pode nos conceder. E claro, ele encerra ali, né? Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais, que é o capítulo 13, muito conhecido, o capítulo do amor, vamos dizer assim, que certamente a gente pode ter todos os dons do mundo, como a igreja de Corinto, aqui mesmo tinha, mas se não tiver amor, nada vale, nada adianta. A gente precisa fazer em benefício do outro, a gente precisa fazer para cuidar do outro, a gente precisa fazer para que haja edificação na igreja e, claro, para que o Senhor em tudo seja glorificado, como lá Pedro fala na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 10 e 11. Então, que em tudo Deus seja glorificado, a igreja edificada e nós cresçamos espiritualmente para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Até mais. Tchau, tchau.